Esse aqui é o canal The Angry Designer Podcast. E a gente vai reagir a esse vídeo que eles estão falando exatamente o que a gente está tratando aqui já há alguns dias, que é a real razão pelo qual o Canva fez o Affinity de graça para os designers. E aí você vai ver que não sou só eu que tenho esse mesmo questionamento. Não sou só eu que estou aqui inventando coisa, não. Lá fora os caras também estão pensando. A dublagem em português do Brasil, automática, do YouTube, é uma bosta. Tá? Então você vai ouvir aqui um áudio bem porco, mas é por causa da dublagem automática do YouTube, tá? O áudio dos caras tá bom, se você manja de inglês, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo depois para você ir lá assistir. Então, você já deve ter ouvido falar que o Affinity Designer acabou de se tornar gratuito. Por mais de 30 anos, a Adobe dominou os softwares de design e agora a única alternativa profissional de verdade para nós é oferecê-los gratuitamente. Parece bom, certo? Bom demais, porque quando uma empresa bilionária começa a doar coisas de graça, sempre há um porém. Por quê que uma empresa bilionária que vai abrir capital o ano que vem? Presta atenção! O ano que vem, os caras vão abrir capital no mercado financeiro, na bolsa. Só para você saber aí, se você não tá sabendo, você tá sabendo agora. Vamos analisar a maior mudança na história dos softwares de design. O que isso significa para sua carreira, para sua criatividade e se grátis realmente significa liberdade. Mas aqui está a reviravolta. Isso pode não ser uma vitória para os designers. Pode ser o começo de algo muito maior, mais sinistro e mais perigoso. Afinal, isso vem da empresa que nos deu o Canva. E todos nós sabemos o que o Canva fez com os designers. Se você ainda não ouviu, o Affinity Designer agora é gratuito, certo? Agora vocês não precisam pagar por isso. Vocês não precisam comprar. É só baixar e usar. Isso meio que causou muita confusão nas últimas semanas. E quero dizer, por que não causaria? Porque eu acho que isso é uma coisa bem ousada. Mas, literalmente, todo mundo está falando sobre isso. Todo mundo está desconfiado. Todo mundo está chorando. Sabe, é mentira. A Adobe está passando por um inferno agora com isso. Bom, quero dizer, de novo, é claro, eles estão suando nisso porque, de novo, não se esqueça, você sabe, então a Affinity é propriedade da Canva. E a Canva não é uma empresa pequena. Quando você olha para a base de usuários deles em comparação com os usuários ativos, a Adobe ainda é a líder agora. Mas a Canva tem uma base de usuários gigante, se não me engano. Eles têm uma base de usuários maior. A base de usuários pagos deles não é tão grande quanto a da Adobe, mas a base de usuários gratuitos deles é enorme. E de novo, acho que tudo isso faz parte dessa estratégia de longo prazo. Mas se houvesse alguém que estivesse preparado para enfrentar uma empresa como a Adobe, essa empresa poderia ser essa. Do ponto de vista empresarial, do ponto de vista de um líder, eles ainda, embora sejam uma empresa bilionária, continuam agindo como uma startup, fazendo coisas malucas, coisas estranhas como essa. Então, até o dono, ele saiu e até fez alegações, porque é claro que todos saberão qual é o truque. Todo mundo pergunta isso a ele. Acho que ele teve que responder a essa pergunta. É como se muitas pessoas dissessem que ele começou assim. Muitas pessoas têm perguntado. Então, novamente, um dos cofundadores, Cameron Adams. Ele era um ex-jogador e tinha muita experiência ex-funcionário. no Google e realmente fez a diferença no crescimento do Canva. Mas, independentemente disso, ele continuou e fez esse grande anúncio público sobre suas posições, e não há pegadinhas. Não estamos usando seus dados, não estamos treinando nossa IA, e eles estão apostando na liberdade criativa, e continuam falando essa palavra. Olha só, presta atenção aqui, ó. Lembra que eu mencionei em um dos nossos vídeos aqui no canal que daqui a pouco você pode receber um desses e-mails de atualização de políticas, de termos, de condições no seu e-mail, e pode estar lá escrito que a partir de agora eles vão começar a usar os seus dados? Isso pode acontecer a qualquer momento. Por quê? Mesmo que continue sendo de graça, nada impede deles mudarem os termos e condições. Porque o que eles falaram é, vai ser de graça para sempre. Eles podem mudar o nome e tal, isso aí você já sabe. Mas eles podem simplesmente mudar os termos e condições, porque isso não afeta essa mensagem do grátis para sempre, mas adicionando termos que falam que eles vão começar a coletar os seus dados de forma anônima. Sei lá, de forma anônima, de forma discreta, sem que você saiba. Enfim, não é esse o ponto aqui, mas eles podem fazer isso a qualquer momento também. Mas quero dizer, novamente, acho que eles estão dizendo que a intenção deles é basicamente democratizar a merda que está acontecendo agora. Sim. E todo mundo no mundo está. Quase certo, eu acho, mas todo mundo está realmente cético. Mas tem isso. E quem não está? Nós, você e eu conversamos sobre isso antes. Como você pode não estar? Como você poderia não estar? Tipo,
Qual é o truque? Porque, de novo, se eles estão dizendo que querem redefinir a liberdade criativa. É realmente liberdade se eles estão definindo isso? Sabe, estou apenas colocando isso aí. É como se houvesse muitas coisas em jogo aqui. O que exatamente significaria redefinir a liberdade criativa? Qual seria o real significado disso? E por que no lançamento os caras usaram tanto esse termo? Redefinir a liberdade criativa. Não tem nexo, saca? Este pode ser um dos momentos cruciais em nossa indústria. Acho que isso você sabe o que quero dizer? Acho que é basicamente algo que é quase tão grande quanto essa ideia de como a IA nos deu uma surra há um tempo. O que eu acho que é meio que legal porque dá às pessoas algo pelo que ansiar. Mas não vamos esquecer que é algo bom, mas vem de uma empresa que os designers passaram a não gostar, ou pelo menos designers profissionais. Você já parou pra pensar por que designer profissional não gosta do Canva? Designer profissional. Por quê? Na cabeça do Canva, dos caras do Canva, eles democratizaram o mercado. Só que é bobagem. Eles simplesmente criaram uma ferramenta. Na verdade, já existiam outras ferramentas que também poderiam ser usadas, mas de alguma forma o Canva ganhou notoriedade e começou a disseminar isso aqui a ponto de alguns clientes, principalmente cliente pequeno, deixarem de contratar outros designers profissionais que também são pequenos para simplesmente se virarem ali ou para colocar ali o seu filho para aprender, a sua filha, o seu neto, seu sobrinho, blá blá blá. E aí ele começou a tirar a fatia desse mercado um pouco menor aí, né, relacionado aos designers profissionais menores. Isso aí é um vídeo à parte para a gente falar sobre. E é por isso que essa é uma experiência de amor e ódio, porque a missão da Canvas, eles começaram notáveis, tipo, vamos democratizar o design. Não falei? Mas ao democratizar o design, eles desvalorizam o design. Eles eram um obstáculo para o que você sabe, para todos os designers gráficos. Eles são designers gráficos profissionais. E deixe-me enfatizar isso, profissionais, não pessoas fingindo ser designers gráficos, mas os profissionais, certo? Foram eles que, sabe, desvalorizaram a palavra, reduziram nosso volume. Agora a palavra Canva se tornou quase como a palavra Google. Vamos apenas chamar Canva. Vamos continuar com Canva e isso realmente motivou um ponto sensível em muitas experiências de designers. E agora essas pessoas que basicamente pegaram a palavra design e a desvalorizaram, agora estão dizendo que vão restaurá-la com liberdade criativa para designers, certo? Será que o Canva tá fazendo isso para se redimir? Aqui um pedido de desculpas a todos os designers profissionais que foram de alguma forma prejudicados por nós. Tá aqui um programa gratuito para deixar vocês felizinhos. Há algo que simplesmente não se encaixa nisso, porque essas são realmente as pessoas que deveriam estar no comando. O que diabos eles sabem sobre design, com toda a justiça? Sim, por fazer isso, certo? Porque, de novo, é como se fossem eles que realmente deram uma surra no design por um bom tempo. Você está certo porque eu diria que as pessoas que trabalham na Adobe, tenho certeza, são profissionais e são designers e sabem o que estão fazendo. Bem, eu acho que eles parecem saber. Quer dizer, eles meio que definem. Acho que eles definem os padrões de qualquer maneira. Eles entendiam o que era o mercado e forneciam ferramentas. Sim, para designers. E, novamente, a Adobe existe há tanto tempo que desenvolveu as ferramentas e como os designers as usam. E eles fizeram um trabalho maravilhoso nisso. Eles não fizeram muitos lançamentos de atualizações ou upgrades ou algo assim que eu não gostasse e que fracassassem ou algo assim naquela época. Quer dizer, eles tomaram algumas decisões de compra realmente ruins ao longo dos anos. Eles compram empresas e as fecham ou simplesmente não conseguem fazê-las funcionar ou não conseguem colocá-las em seu ecossistema. Mas esse é um problema da Adobe. O que eles não fizeram foi não começarem dizendo, sabe de uma coisa, você não precisa criar designs. Basta usar nossos modelos gratuitos, enquanto o Canvas era todo baseado em modelos e eles chamavam isso de design. E essa é a parte em que eles não democratizaram o design. Eles o tornaram uma mercadoria. E, de novo, há uma grande diferença. É uma grande diferença. 2 semanas atrás, tive um cliente que disse, sim, bem, sabe de uma coisa? Vamos usar o Canva e pedirei para minha garota fazer isso internamente. E eu fiquei tipo, nossa. Isso aqui já é algo antigo, já é algo de muito tempo. Eu acho que lá fora deve ter, sei lá, de alguma forma afetado os designers até maiores. Não sei como que isso é lá fora, como eu já falei. Mas no Brasil, normalmente afeta mais mercado pequeno. Você tem ali um tiozinho, uma tiazinha que é dono do negócio, que tem a filha que trabalha no balcão. Quando você vai para um nível, sei lá, uma empresa um pouquinho maior,
onde você tem um gestor ali, você tem os vendedores, sei lá. Vamos pegar o meu exemplo aqui de pizzaria. Você vai para uma pizzaria onde tem lá o cara que ele é o dono de 2, 3 lojas e ele mesmo tendo funcionário, ele mesmo tendo a filha, o filho, mesmo assim ele opta por contratar um designer profissional, que é o meu caso. Já teve várias vezes desses caras virem para mim e falar, olha, a minha menina lá falou que ia fazer, mas não ficou legal e eu prefiro que deixar isso aqui na mão de um profissional do que deixar na mão da minha filha, do meu sobrinho, do meu neto. Enfim, já aconteceu isso várias vezes comigo. O Canva, ele só afetou esse mercado quando é cliente muito pequeno, tá? Quando é os clientes médios pra cima, cara, isso aqui não afeta. No Brasil, tá? Lá fora não sei como é, como eu já falei. Que vou cobrar muito para fazer isso. Ele basicamente pegou minha ideia e decidiu que seu estagiário a faria no Canva. Então é isso que quero dizer com... O que ele falou aqui é importante, mano. Ele deu a ideia pro cara e esse cara passou a ideia dele pro estagiário fazer. Isso é algo que no nosso meio, no Brasil, isso acontece bastante. Cara, já vieram várias pessoas me perguntar, olha, o que você acha de eu fazer o projeto, a ideia do projeto e levar para o meu cliente já pronto, para mostrar a minha proatividade. Isso é errado, tá? Isso não funciona. Isso vai te prejudicar com certeza absoluta. E nesse caso aqui, eu não acredito que ele tenha feito isso, tá? Eu acredito que ele simplesmente tenha lá dado a ideia, falou, então dá pra gente fazer assim, assim, tal, assim, dando as ideias... fazendo o cliente imaginar, e aí esse cliente pegou a ideia e falou, vou passar aqui pro meu estagiário fazer. E aí ele perdeu esse cliente por causa disso. Há um ponto sensível. O Canva é a empresa que comprou o Affinity e agora está devolvendo o Affinity para a comunidade de design. Então eu questiono, o quão legítimo isso parece. O que eles não estão nos contando completamente, sobre essa coisa toda, é que eles estão nos dando o antigo software Affinity, que foi lançado no ano passado, era incrível, custava $80. Você é dono da licença, livre e desembaraçada. Eles não estão te dando a licença agora com essa nova. Então, o Affinity não é gratuito para possuir. Affinity é gratuito para usar. E há uma grande diferença. Se liga que é isso que eu ia falar agora, existe uma diferença enorme entre essas coisas. Ser gratuito para usar é muito diferente de um contrato de compra. Quando você compra algo sob um contrato, você realmente tem direitos legais sobre o que compra. O que você cria, o que você comprou. Se estiver usando de graça, leia todos os contratos de licenciamento. Parece até que os caras assistiram o nosso vídeo aqui no canal. O que exatamente que eu falei? É de graça? Leia a droga do contrato. Linha por linha. Não sabe ler o negócio? Tá com preguiça de ler? Pega o link, joga no ChatGPT e pede pra ele fazer um resumo pra você em tópicos. Parece que os caras assistiram nossos vídeos aqui no canal, hein? Dos direitos do software. Você pode usá-lo. E agora, o licenciamento deles é bem legal. É bem aberto. Mas o lance é que eles podem mudar isso a qualquer momento. Por qualquer motivo que eles queiram. Porque você não tem controle. Sim, certo. Você não pode, de jeito nenhum, fazer isso. Isso é seu para usar de graça. E tem uma diferença enorme. Então, de novo, basicamente, uso gratuito significa gratuito até mudarmos a regra. Cara, é exatamente o que a gente falou no vídeo, mano. Exatamente na mesma sequência. Quero necessariamente pensar que eles vão seguir esse caminho 100% porque eles também têm sido bem abertos sobre como vão pagar por isso. E ele fez isso. Acho que tenho quase certeza de que ele disse que a intenção toda é, você pode usar o software, pode usar o material profissional, baixar, usar, criar. E é bem legítimo e vai criar tudo que o Illustrator e o Photoshop fazem. Mas se você quiser ter acesso às ferramentas de IA, então você terá que pagar pela licença das ferramentas de IA no Canva. E isso desbloqueia as ferramentas de IA disponíveis. Então, eles estão apostando que, dos milhões de pessoas que farão o download, uma grande parte pagará por essas ferramentas de IA pelo Canva. E elas não são nada absurdas. Tipo, elas não estão certas. Acho que era como um nível profissional para obter todas as funções de IA e tudo mais. São tipo $15 por mês. Não é nada. E para ser justo, não é nada porque eu entendo. Eu nunca brinquei com isso. Mas eu entendo que as ferramentas de IA do Canva são muito boas. Eu entendo. Eles podem criar imagens e isso e aquilo. Então, você vai pagar isso, se não mais do que isso, só para assinar algo como o Midjourney ou qualquer outro serviço de IA. Geralmente o que
for. Você pagaria isso de qualquer maneira. Isso não é ultrajante. Eles não estão te explorando como a Adobe faria, de forma alguma. E sejamos honestos, eles fariam. A Adobe faria. Eles estão pegando seus créditos agora. O que eles tinham de graça agora é, você tem 10 créditos restantes. Entendeu? Então você tem que comprar mais. Sabe, a Adobe está indo... Você já parou para pensar que em algum momento essas ferramentas de IA elas podem ser através de créditos também, igual é nos sites? E aí você tem que comprar esses créditos para poder usar ele dentro do Photoshop ou dentro do Affinity? Já parou para pensar que isso pode ser realidade em algum momento? E aí todo mundo que tá aí, e o meu trabalho é quase 100% baseado em inteligência artificial, então eu não posso me dar ao luxo de testar o Linux ou o Affinity. E aí o cara vira dependente dessa parada, vira dependente de inteligência artificial para poder gerar um trabalho de qualidade, e lá no futuro isso vai gerar custos, o que vai reduzir a margem de lucro dele. Se pergunte, se questione. Adobe já não é assim? Até onde eu sei, não. Você usa a inteligência artificial dentro do Photoshop sem ter que pagar nada por ela. Sem ter os créditos. Eles mudaram isso recentemente? Que eu não sei. Vou até abrir aqui para confirmar, mas para mim não. Para mim não mudou em nada. Algumas pessoas me disseram que estavam nessas reuniões e que, inicialmente, o que a Adobe estava propondo cobrar e como eles iriam gerenciar toda a porcaria de IA era muito pior do que o que eles chegaram. Então isso significa que o caminho está lá e eles planejam chegar lá. Mas acho que essa mudança toda aqui pode impedi-los de fazer isso. Acho que agora toda a estratégia deles vai ter que ser a Adobe, porque não há dúvida de quantas pessoas aderiram. Cerca de 1 milhão de pessoas em menos de uma semana aderiram a isso. 1 milhão de pessoas em menos de uma semana. E é um software gratuito de boa qualidade. Exatamente. E quando reclamamos da Adobe, muitas vezes, como é caro e sempre tem alguma coisa com eles. Sabe o que quero dizer? Como na vez com o você, um funcionário, saiu no meio do caminho, mas ainda tem que pagar por aquela licença. A licença inteira até o fim do prazo. Eles têm taxas de cancelamento. Eles rescindem. Eles fazem você pagar metade do que sobrou do contrato. Bem, o que é ridículo. Sem mencionar que eles tinham toda aquela coisa duvidosa sobre o contrato de serviço deles. Depois eles mudaram 2 ou 3 vezes para voltar atrás. Você já percebeu que a Adobe tem essa coisa, né? Lança lá a parada que ela acha que vai ser boa pra eles e não pro usuário. Foda-se o usuário. Aí eles veem que todo mundo começa a cancelar. Eles vêm e voltam atrás. Você já se ligou que é essa merda com a Adobe? Só pra confirmar, eu tô com meu Photoshop aberto aqui. Recurso IA generativa, recursos padrão, acesso ilimitado. Eu vou tirar um print pra não vazar nada aqui, tá? Ó, IA generativa, recursos padrão, acesso ilimitado. Recursos premium tem 4.000 créditos. Então quem assina só o Photoshop e o Creative Cloud Standard não poderão acessar recursos premium e encontrarão aviso de pagamento no app ao tentar usá-los. Então já tá assim. Você só tem acesso ilimitado se a sua conta for a total. Inclusive o preço das ferramentas a Adobe deu uma baixada. Cara, tem que baixar ao extremo isso aqui, porque tá péssimo. Agora que a gente tem uma opção grátis, a gente tem uma moeda para barganhar o negócio. O que vai acontecer? Um monte de gente vai gostar do programa, vai começar a cancelar as assinaturas. Vamos dizer assim, você vai colocar ali a sua posição que você não concorda com o preço, cancelando a sua inscrição, a sua assinatura. Eles vão ver, vão sentir o nabo lá no fundinho, vão fazer o quê? Vamos ter que baixar, a gente vai ter que fazer alguma coisa, vamos se mexer aí, porque senão, o que a gente vai fazer? Vai perder mercado? Vai deixar os acionistas putos? Não. Tem alguma coisa que vai ter que acontecer. Eles não foram honestos. Então, a Adobe é uma empresa horrível. Acho que existe um culto à Adobe. Eu amava quando eu podia comprar e ter. Isso foi o máximo de ver e talvez seja só a minha nostalgia. Nós os usamos há tipo 30 anos. Como você pode não me dizer que a Adobe eu uso a é 17, parecida com o Mac? indo para 18. Isso foi lançado um dia depois do Adobe Max ser. Foi. Então, todo o entusiasmo pelo Adobe Max meio que desapareceu porque todo mundo fica tipo, que é essa? Todo mundo está falando sobre isso agora. Cara, você tá entendendo qual que é a lógica do negócio aqui? Eu ainda tô pensando na questão dos créditos de IA generativa aí que eu não tinha me ligado. Porque pra quem assina só o Photoshop ou o Creative Cloud Standard, que é o padrão, tem que pagar por essa merda desses créditos. Cara, é absurdo isso aí. E tem gente que paga ainda. Tá facilitando meu trabalho, vou pagar aqui. Só que não leva isso em consideração muitas vezes na ponta do lápis pra ver o que isso aí tá saindo da conta
conta dele, que tá diminuindo o faturamento dele e o lucro líquido no final, ou seja, ele vai receber menos, vai pagar mais, no final das contas não vai conseguir pagar as contas, vamos dizer assim, e vai culpar o mercado, falando que o mercado tá prostituído. É o que acontece, cara, há anos. Desde quando eu comecei, eu ouço esse negócio de prostituição de mercado aí. E eu acho que eles têm motivos. E eles têm. E eu tenho algumas ideias aqui. É claro, coloquem nossos chapéus de papel alumínio. Mas eu não acho que isso seja loucura. Eu acho que, com o Canva comprando afinidade, eles estão tentando trazer os profissionais de volta para o ecossistema que é o Canva. A gente já falou disso também. Acho que o número 1 foi o motivo original pelo qual compraram o software. Porque o software era respeitado e era uma boa alternativa para as pessoas que se recusavam a ter a Adobe. Foi por isso que o compraram em primeiro lugar, e pagaram caro por ele. Acho que você sabe que o Canva não vende necessariamente software, embora esse seja o desafio. O Canva tem mais a ver com o ecossistema. Tudo o que ele tem. Quando a Adobe vende ferramentas para criatividade, Canva vende o workshop em que a criatividade é feita. Então, ele oferece algumas coisas gratuitas, mas também há muitos upgrades pagos. O ambiente que eles construíram é como o verdadeiro ecossistema aqui. E a questão é que, até agora, ninguém o levou a sério, porque, infelizmente, é mais uma ferramenta de decoração. A reputação deles meio que os precede nisso. Então, com certeza. Eu acho que, sabe, nesse ponto lugar, a gente concorda. Essa é uma boa maneira de eles trazerem muitos profissionais para dar a eles uma ameaça instantânea. Não é que eles não tenham alguns grandes nomes no conselho deles, mas essa é uma boa tentativa de eles agora ganharem mais credibilidade profissional. Esse é o curto prazo. Acho que para isso, acho que eles têm um plano de longo prazo. E quando digo longo prazo, estou falando de 5 a 10 anos de longo prazo, o que parece ridículo, mas não dura muito nos negócios. Pode acabar muito rápido. Mas, acho que o que eles estão tentando fazer é tentar desenvolver o próximo grupo de designers. E o que quero dizer com isso é que possível, a Adobe hein? realmente errou. E eu serei o primeiro a dizer. Eles ignoraram, você sabe, os futuros designers. Sim, eles realmente não deram às escolas muita folga para seus sistemas. Mais ou menos. Aqui eu concordo em partes, porque a Adobe, ela lançou aquela porcaria do... Como que é o nome daquilo? Do Adobe Express. Ela lançou aquela porcaria pra competir com o Canva. Só que ninguém deu bola pra aquilo lá. Porque tava todo mundo já no Canva. Quem queria ferramenta grátis online já tava no Canva. E aí, para eles tirarem o pessoal do Canva pro Adobe Express, eles teriam que oferecer alguma coisa decente, o que não aconteceu. Eles ofereceram mais do mesmo, só com a diferença de estar com aquela porcaria do Firefly incluída lá, só, mais nada. E já era de graça. E o Firefly, aí muita gente falou sobre o Firefly, é de graça e tal. Daqui a pouco tava sendo pago. Aí para você usar o Firefly dentro do Adobe Express, você tinha que pagar. Você tem que pagar a IA dentro do Canva também, tudo bem. Mas a questão é, os caras estavam querendo pegar uma fatia do mercado. Pegar não, né? Trazer de volta esses caras, os iniciantes, os designers iniciantes que estavam no Canva, pro sistema deles, pro ecossistema deles. Só que eles fizeram isso de uma maneira burra, porque eles não ofereceram nada de graça que já não existia no mercado. Eles ofereceram o Adobe Firefly de graça, sendo que já existia o Canva de graça. Mesma coisa, você chegar pra mim com uma nota de 5 e falar, você tem uma nota de 5 pra trocar comigo? A menos que a sua nota de 5 seja falsa, você não vai ganhar nada com isso e eu não vou ganhar nada com isso. Então por que eu vou me dar o trabalho de trocar essa nota de 5 com você? É basicamente isso que eles fizeram. Quando você tem que comprar uma licença, tipo uma licença perpétua para todas essas crianças e essas escolas não podem pagar por essa merda. E a Adobe não estava fazendo nenhum favor aos alunos. A assinatura estudantil não é barata. Eles deveriam estar dando de graça, pelo amor de Deus. Mas não. Concordo, E de novo, 100%. Eles deram por um tempo, tipo anos atrás. Eles deram. Tudo isso parou quando eles se tornaram gatos corporativos gananciosos e gordos. A Adobe basicamente tornou o design inacessível para os alunos, o que foi um desafio. Minha filha, por exemplo, eu sempre falava com ela, você tem que aprender a fazer essas coisas sozinha e a fazer design. Ela perguntava, o que eu vou usar? E eu dizia, merda, você está certa. Vá para o Canva. Não, não vá para o Canva. Vá para o KD. Não, não vá para o KD. Eles são ótimos. Mas o que essas plataformas estão fazendo é ensinar. Minha filha, que é uma aluna do ensino médio que agora vai para a universidade, eles estão ensinando ela mais cedo a decorar, não a fazer design. Ela não está aprendendo hierarquia. Ela não está aprendendo, sabe, grades. Ela não está aprendendo nenhum princípio de design bom,
forte e prático. Ela está apenas aprendendo a fazer as coisas parecerem bonitas. Aquela porcaria do Canva que eles fizeram. Ela aprendeu isso com o Canva. Então, agora o Canva está tipo, olha, vou oferecer isso de graça. Você está certa de que ela baixou o software. E agora eu digo, não, baixe o software. Agora, eu posso ajudá-la. Posso orientá-la sobre grades. Posso orientá-la sobre layout. Ela não precisa necessariamente se preocupar com os pacotes pagos porque ela só precisa de algo se quiser criar um logotipo, uma marca nominativa, se quiser se divertir e fazer um layout. E é para isso que isso serve. Então, com a oferta da Affinity dessa ferramenta incrível agora com licença aberta para escolas, as escolas podem usá-la. As escolas podem usar isso. Elas não podem usá-la comercialmente, mas podem usar isso. Então, agora as escolas podem baixar todas essas cópias para seus filhos. Isso é uma jogada brilhante. Presta atenção. Os caras simplesmente liberaram a parada para os estudantes, ou seja, para as escolas poderem usar. Isso aí provavelmente deve incluir as faculdades e escolas profissionalizantes, e todo tipo de escola. O que vai acontecer? Se você tá me acompanhando aqui, se você estiver prestando atenção, você sabe exatamente onde eu vou chegar. Essas escolas vão estar ensinando um programa gratuito. E o cara vai ali na faculdade, durante todo o período que ele estiver aprendendo, ele vai estar ali mexendo no Affinity. Quando esse cara sair da faculdade, qual é o programa que ele vai usar? Me fala. Você tá ligado, você sabe. Ele vai usar o Affinity, porque ele já sabe. É de graça, entende? É uma jogada genial dos caras, brilhante. Aí você vai pra Adobe. Não, quero aprender Adobe. Tá bom, então pra estudante e pra professor, você vai ter que pagar. Você vai receber um descontinho? Tá aí o descontinho, você quer o descontinho? Toma o descontinho. Mas você vai ter que pagar. Sob sua licença escolar. Agora elas podem treinar essas crianças. Essas crianças agora usarão isso desde cedo. E um dia elas se tornarão profissionais. Eles já vão ser profissionais usando esse software. E por que eles mudariam? Exatamente. Porque o software fará 90% a 95% do que fazemos diariamente. Acho que essa é a lei. Eles estão moldando toda a próxima geração de designers, onde, se você for atrás de pessoas mais jovens, isso é tudo o que eles sabem ao passar pela escola. A escola eu sei, nós menosprezamos a educação escolar, mas as ferramentas nas quais você trabalha se tornam arraigadas no que você faz. Isso é pesado. Então, eu acho que isso está acontecendo. Mas, de novo, não vamos nos enganar. Isso não é liberdade criativa. Porque existe um plano. Isso é mais como franquia criativa. Eles têm um modelo que vão usar basicamente no meu filho, no seu filho, no filho de outra pessoa na plataforma, e vai ser só uma repetição. Então, bom para eles. Eles estão dando as ferramentas de graça, mas eles têm um plano de longo prazo e, sabe, contanto que eles não se exponham ao preço e se transformem em um gato gordo e ganancioso como a Adobe, esse plano, eu acho que é legítimo. Acho que tem boas pernas para realmente fazer algum movimento. Mas, será que vai dar certo? Essa é a questão. Será que vai dar certo? Cara, isso aqui é simplesmente uma direção do que pode estar por trás deles estarem fazendo esse programa de graça. É só para dar uma noção, não dá para saber exatamente porque a gente não tá lá no conselho deles lá. Designers têm muitas apreensões sobre esse salto. Há muita apreensão. E a minha pergunta é: por que as pessoas não aderiram? Sim, mas, ao mesmo tempo, eu ainda não dei esse salto. Bem, eu baixei e dei a mim mesma um cronograma para começar a criar todas as nossas coisas de designer raivosas lá. Ainda não vou fazer as coisas perfeccionistas, mas, novamente, se você vir qualquer tipo de mudança na aparência, tudo bem, culpe a plataforma, mas se não vir, a plataforma vai ficar bem. Mas vou usar nossas coisas, não as coisas dos meus clientes, mas nossas coisas como meu campo de treinamento. Qual será a reação da Adobe a isso? O que você acha disso? Você acha que eles se importem? Eles estão tipo: agora eu me importo. E, novamente, acho que é ruim. É por causa da percepção. Porque infelizmente, eu acho, uma grande apreensão para designers gráficos, seja a Adobe, seja um culto à Adobe, seja você sabe que é um software profissional, mas há esse fascínio de que você é um profissional se usar a Adobe. Se você usa a Adobe, esse é o padrão ouro. Esse é o padrão ouro e você pode facilmente. E eu sei que há milhares de pessoas por aí ganhando a vida com o Canva. Eu sei que há pessoas usando o Canva, mas ele não tem aquela personalidade de marca. Não tem aquela marca de software profissional. Não tem porque não é. Simples assim. O Canva é uma ferramenta de desenrasque para alguém que precisa fazer alguma coisa rápida.
simples assim. Adobe é o padrão do mercado porque era a única opção viável, a única opção que oferecia a qualidade que a gente precisa durante muitos anos. Durante todos esses anos, cara, não teve ninguém para competir. E as que tinham não era assim tão... não valia a pena, ou talvez não era tão conhecida, ou de alguma forma tinha algum empecilho, sei lá. E aí isso foi se popularizando ao longo de anos. Para você ter ideia, eu uso o Photoshop desde 2008. E aí, você vai usar o quê? Você vai usar Corel? Não, você não vai usar Corel porque o Corel não traz as ferramentas adequadas para você manipular a imagem. Ou seja, eles já são bem antigos, é por isso que eles estão bem estabilizados no mercado. Mas isso não significa que eles podem simplesmente fazer o que eles quiserem com o mercado e a gente vai ficar quieto só porque a gente usa ele há muitos anos. De forma alguma. Não é porque eu uso ele há 17 anos, que eu domino cada pedacinho do programa, que eu vou simplesmente falar, não, foda-se todo o resto, eu vou continuar aqui sendo sugado. Porra. Tá de brincadeira? Eu valorizo mais o meu tempo e o meu dinheiro do que uma plataforma, do que um programa. E é isso que muita gente não leva em consideração. Você tá trabalhando ali todo santo dia, mexendo naquele programa, simplesmente para você conseguir ganhar o seu dinheiro. E você tem que pagar por esse programa. E além do programa, você tem que pagar pelos adicionais, os créditos adicionais ali para usar a inteligência artificial. No final das contas, você vai estar ganhando menos dinheiro, vai estar trabalhando mais, em troca de quê? Claro que eu tô exagerando aqui para você entender, mas não faz sentido isso para mim. Eu prefiro aprender um novo programa que seja de graça, que seja bom e que tenha todas as ferramentas que eu preciso, que eu possa simplesmente diminuir a minha carga de trabalho, porque eu vou ganhar mais tendo menos custos. Saca? Pode parecer isso aqui meio absurdo para você, mas quando você começa a entender o sistema por trás do sistema, você começa a entender que o seu tempo não é ficar sentado só na frente do computador. Além disso, existe a gestão que está por trás. E aí você tem que reduzir os custos, aumentar o seu lucro, diminuir o seu tempo de produção para você conseguir construir mais projetos, ganhar mais por esses projetos e trabalhar menos. Porque senão, no final das contas, você vai estar ganhando 2, 3, 4, 5 mil e vai estar pagando 2, 3 de custo. Vai te sobrar menos da metade. Cara, é burro isso, é um sistema burro. Você vai ser escravo do próprio trabalho. Ou seja, você vai estar distribuindo o dinheiro que você ganha para um monte de coisas, de contas, de despesas, de custos, e no final das contas você vai estar trabalhando mais. Que diferença faz você ser um CLT então? E eu acho que isso vai ser um grande obstáculo para esta plataforma, que as pessoas não vão levar a sério. As pessoas levaram o Affinity a sério, mas o Affinity Designer e depois o Canva compraram. E então as pessoas meio que questionavam. Por quê? Agora eles estão dando de graça, o que eu concordo. Mas é o seguinte, então, o Affinity, credibilidade nas ruas, muito bom. É que ele é o azarão. Mas se você fizer o upgrade, você tem que fazer o upgrade para o plano Canva Pro. Como isso é profissional? Deveria ter sido o Affinity Pro. Sim. Você deveria ter apenas. Então, de novo. Porque tem aquele som sujo de nós podemos? Eu não gosto disso. Eu não quero ser. De novo, isso meio que remete a vocês são especialistas em marcas? Vocês são designers? Porque eu conversei com muitas pessoas e todo mundo disse, don't want. Tipo, ninguém quer ter uma tatuagem do Canva no braço. Mas quantos de nós? E não quero ficar falando mal do pessoal do Canva, mas é uma percepção de marca, e eles precisam consertar isso. Bem, eles não estão fazendo um favor dizendo para designers profissionais mudarem e atualizarem para o Canva Pro. Sim, então, acho que isso é algo muito importante. Eles realmente deveriam ter se apoiado na credibilidade que a Affinity havia construído porque a Affinity era um software legítimo e azarão, mas eles eram softwares legítimos. E por eles não aproveitarem isso, seja tentando ser flexíveis, seja tipo, nós somos a empresa maior. Nós somos os figurões. Se você quer entrar em contato com designers profissionais de verdade e ter credibilidade, não force, porque essa é a parte que me deixaria muito. Não sei se é isso. Eu não gostaria de admitir. Eu não gostaria. Você gostaria de contar a outro designer que, ei, James, você sabe que estou usando o Canva agora. Você pegou o Batman Robin, certo? Exatamente. Batman Slack. Exatamente. Porque, novamente, o software é bem sólido. Você sabe que é. Você gostou? É isso, mas é tudo diferente. Isso é só porque fomos tão condicionados à Adobe? É esse o culto da Adobe que nos fez uma lavagem cerebral? Para ser justo, eu baixei o aplicativo. Gostei. Foi bem diferente. A única coisa que aprecio é a primeira coisa que ele me pede para fazer. Ei, podemos salvar seu uso. Salvar.
usar isso para treinamento, isso, e me dá uma opção. A primeira coisa, sim ou não. Eu digo, eu posso, e eu fiquei tipo, não, dane-se. A gente tá falando tanto sobre essa questão de você liberar os seus dados, o acesso, a coleta aos seus dados, sobre essa questão de uso, e aí só porque os caras perguntaram, você vai liberar? É o que ele tá falando aqui que ele fez, tá? Eu não liberei e não vou liberar. Simples assim. Querem acesso para treinar suas IAs? Façam de outra forma. Ah, eles já estão dando o programa de graça. Foda-se. Eu não faço parte desse sistema satânico. Já falei, não quero fazer e não vou fazer. Você quer? Maravilha, fica à vontade, o problema é seu, eu não quero saber disso. Só que eu não faço. Não vou dar acesso aos meus dados, não vou dar acesso a nenhum tipo de coleta de informação, muito menos a quando eu estiver criando. E esse é o motivo pelo qual eu tô saindo da Adobe e tô saindo do Windows também. Já expliquei isso aqui no canal. Mas aí tem que pensar nos usuários do Canva. Eles precisam apresentar o Affinity para essa galera. É isso que eles estão fazendo. Por isso que eles compraram, por isso que eles estão dando de graça. Para poder pegar o pessoal que está se profissionalizando no Canva e saindo do Canva para programas profissionais. Ou seja, para manter ele dentro do ecossistema do Canva. É isso que eles estão fazendo. Faz sentido usar o nome Canva Pro? Eu acho que não, mano. Eu acho que não, porque o Canva já tem uma reputação queimada com designer profissional. E aí você chegar pro cara falar, chegar para um designer profissional e falar, ó, quer usar o Canva Pro? É um programa tão bom quanto o Photoshop. Não vai rolar. Eu não usaria, mesmo sendo um Affinity remodelado. Simplesmente por causa da má reputação que o Canva tem com designers profissionais desde quando foi lançado. Eu já tô no Canva faz tempo, há anos. Sempre resolveu meus problemas. Design é solução de problemas. A questão é que eu não uso templates. Isso é muito bom, mano. Parabéns. Eu uso como plataforma para criar. Eu já falei, cara. Não importa qual plataforma você usa. Se você sabe o que você tá fazendo, não importa. Você pode usar qualquer programa. Você pode usar um lápis e uma caneta que você vai conseguir criar um design que soluciona o problema do cliente. A questão é que você tem que saber o que fazer. Como que você aprende o que você tem que saber fazer? Dentro do designer de outra dimensão. Primeiro link aqui na descrição, vai lá ver. Tem todos os módulos baseados naquilo que você vai precisar usar no seu dia a dia de trabalho, seja como CLT, seja como empresário. A real é que o Canva tá ganhando espaço dia após dia e o Affinity foi uma jogada de peso que trouxe uma alternativa viável ao sono eterno que a Adobe se encontra. Cara, eu espero mesmo que isso abale o mercado mais ainda pra mexer a bunda da Adobe, mano. Porque, sinceramente, já passou do limite. Os caras estão tão famintos por dado e por grana ao mesmo tempo, ou seja, você além de pagar, você ainda tem que possivelmente dar a coleta dos seus dados para eles treinarem inteligência artificial. Não, isso não faz sentido não, mano.